gente. E eu vou tentar oferecer aí os links, né, das aulas para vocês. Eu não lembro semana passada se foi gravado, mas pelo menos a partir de hoje. E a gente inicia a aula de hoje, gente, com o tema aí absorção e transporte de íons. Então, como que vai acontecer? Inicialmente, gente, vamos nos ater aqui à absorção, né? Mas já vou colocar aqui, ó, absorção e transporte de íons. Como que acontece esse processo? Eu diria, o processo aqui de absorção, eu diria que existem três formas. E quais são elas? A primeira delas, gente, corresponde à difusão. E difusão, gente, o conceito lá em, eu não sei como é que vocês, o nome da disciplina de vocês, se é biologia celular, se é citologia, né? O processo de difusão, normalmente ele é conhecido como o transporte, né, de solutos do meio hipertônico para o meio hipotônico. Então, transporte de solutos do meio hipotônico, hipertônico para o hipotônico. Normalmente, gente, esse tipo de transporte, de absorção, né, por difusão, ele vai acontecer em situações que os íons não vão ter grande mobilidade. Só esclarecendo aqui, gente, o solo, né? Vou colocar aqui a rocha, ela sofre aquele processo de intemperismo, né? E aí ela acaba formando os minerais. E esses minerais, eles vão se apresentar no solo sob forma de íons, né? Por quê? Porque eles ficam numa solução da água, né? Numa solução. Eles se apresentam em uma solução na forma de íons. E assim ficam disponíveis a, às plantas, né? A parte radicular. E esses íons podem estar próximos ou distantes dessa parte radicular. Então, numa situação, o que há de considerar? Que na medida, gente, na medida que a raiz vai absorvendo os minerais que estão próximos, e esses minerais, esse processo de absorção ocorre por difusão, vai haver o que se chama de depressão. Depressão é o quê? É a falta de minerais. A raiz absorve e não há uma reposição imediata, porque é um processo, a difusão é um processo demorado. Então, vou colocar aqui, ó, a raiz, aqui representada por um pelo absorvente. Então, esse processo de absorção vai acontecer por difusão? Vai acontecer. E aqui de azul simbolizando aí os íons, né, de um mineral.
Mas acontece que, na medida que ela absorver, vai haver a falta e até a reposição aqui, esse processo, né, de difusão, ele é lento, e até a reposição daquele local lá, né, de absorção, vai haver então, o que a gente chama de depressão. Por isso, por isso que é necessário não somente a difusão, mas também um outro processo de absorção, e aí é conhecido como fluxo de massa. O fluxo de massa, gente, o elemento, né, o nutriente, ele vai ser carregado, né, pela movimentação da água, né, ele vai ser carregado pelo potencial da água. E sempre de um menor potencial, de um maior potencial de água para um menor potencial de água. E vai ser deslocado para próximo da raiz. Então, eu diria aqui, ó, os minerais, né, eles vão ser aí transportados pela água. Mas isso não se aplica a todos os íons. Um exemplo desse caso, gente, um exemplo desse caso é o que se refere ao nitrato. Então, um exemplo aqui que se aplica é o nitrato, por quê? O nitrato ele é repelido pelas cargas negativas do solo, né? E, consequentemente, ele vai se manter solúvel. Então, no momento que ocorre a absorção de água, ele, por ter essa fácil mobilidade, né, por ter essa situação de ser repelido pelas partículas, pela carga negativa do solo, ele tem essa fácil absorção junto à água, né, na solução do solo. E aí, esse fluxo de massa, gente, ele acaba tendo tudo a ver com aquele processo de evapotranspiração da planta. Eu vou pedir aí, quem quiser aí, ó, que faça o print, né, para me mudar de tela. E só a gente relembrar essa parte aqui. Então, há um intenso processo de evapotranspiração ou transpiração, vou colocar aqui, ó, transpiração, de transpiração foliar, e essa transpiração foliar, né, ela auxilia na ascensão da seiva bruta, o transporte, né, de água e minerais, e como a água ela forma uma coluna, então se eu fosse representar aqui, ó, se eu fosse representar o xilema, ele acaba se estendendo, né, da raiz até a parte foliar, as moléculas de água estão coesas, né, formando uma espécie de corrente ou coluna d'água, e por isso que esse processo de transporte, né, ele tem um nome lá de teoria da tensão e coesão. Por quê?
porque a transpiração, né, ela gera uma força de tensão. Então, aqui, ó, há uma força de tensão. E isso acontece exatamente por conta da transpiração. E as moléculas sobem porque elas estão o quê? Elas estão coesas. Então, entre as moléculas de água, há o que se chama de uma força de coesão. Então, como o xilema se estende da parte foliar até as raízes, até a parte radicular, o que se espera é o seguinte: com a saída de uma molécula de água aqui na forma de vapor, se uma molécula sai, outra deverá ser reposta lá na parte foliar. Haja visto essa situação aí da coluna d'água, né? Porque no solo, gente, no solo, mesmo que o solo seja formado aí pelas partículas, né? Então tem a argila e outras partículas menores, que estão inverso aqui. A argila e as partículas maiores aí, num solo arenoso, vamos colocar aí a areia, né? O que acontece é que nos espaços entre essas partículas, então entre a areia e a argila, existem espaços, e esses espaços são preenchidos aí pela solução do solo, né? Por gases, no caso o oxigênio. Então essa coluna d'água ela acaba se estendendo. As moléculas de água, se assim, eu vou colocar aqui, ó, elas acabam ficando unidas umas às outras, né? E ela tem essa força de coesão, elas estão unidas umas às outras, elas se aderem também à superfície das partículas do solo, e por isso que é possível essa extensão aí dessa coluna d'água, assim como as paredes aqui do xilema, tem as paredes aqui das partículas, enfim, isso facilita essa reposição da água aqui, uma vez que ela sai uma molécula acaba entrando na raiz. Consequentemente, ela acaba arrastando aqui um mineral que é solúvel. No caso lá que eu coloquei do nitrato lá, que é altamente é, solúvel. Então, aquele processo por fluxo de massa, ele acontece muito bem para esse tipo de mineral, né? Que tem grande mobilidade. Então, aqui, um mineral de grande mobilidade no solo. E isso vai auxiliar aí nesse fluxo de massa. Mas a gente tem que considerar, isso não, às vezes não é uma verdade absoluta. Quando eu falo verdade absoluta, por quê? Porque existem mecanismos que podem afetar a transpiração foliar. Então, tem aí, por exemplo, pode haver uma situação de fotoinibição. Ou seja, gente, as condições ambientais, né, de alta luminosidade é tamanha que ela começa a prejudicar o vegetal. Então, causa fotoinibição, consequentemente, aí pode haver aqui o fechamento estomático, né, o fechamento dos estômatos, né, e o fechamento desses estômatos vão prejudicar todo esse mecanismo aqui de transpiração, consequentemente, isso vai afetar o quê? Vai afetar o fluxo de massa. Então, mecanismos
situações lá na parte foliar vão afetar aqui a absorção de íons por fluxo de massa. Por isso, e aí eu volto a colocar, né, a combinação dos três processos de absorção. O primeiro lá, a gente colocou como a difusão, esse segundo como fluxo de massa, e aí, por exemplo, havendo problemas no fluxo de massa ou na difusão, né, pela situação da depressão lá, de reposição de nutrientes, há uma necessidade da raiz ela crescer em direção aos nutrientes minerais. Então, o terceiro processo, né, é chamado de interceptação radicular. Então, eu vou pedir aí, pessoal, quem quiser faça o print, né, ou para as suas anotações aí, só um tempinho só para a gente colocar o terceiro processo aqui. Ok, então vou abrir uma nova tela aqui. Então, chegamos aí ao terceiro processo, e esse processo é chamado de interceptação radicular. Então, a raiz ela vai crescer em direção ao encontro, né, do nutriente mineral no solo. Aí cabe a gente ter relembrar um pouco aí eu chamo de morfologia, outros têm a disciplina de, deixa eu lembrar aqui, organografia, né? Quando fala a respeito da morfologia da raiz, então deixa eu pegar aqui uma imagem pronta, né? Então, na morfologia da raiz aí, tem essa região de transição, né, entre o caule e a raiz, ele é chamado de colo ou coleto. Logo abaixo, a gente tem uma região, né, uma zona de ramificação, e essa zona de ramificação também ela é chamada de suberosa, né? Então, é exatamente um ponto em que vai haver formação aí de raízes secundárias ou raízes laterais, né? Raízes secundárias, subsecundárias, porque a raiz secundária vai gerar uma terciária e assim por diante. Então, tem uma região, ou zona pilífera, né? E essa região aqui de intensa absorção, cumpre aí a gente destacar, né? Por exemplo, as raízes aqui, essa região de ramificação, as raízes laterais, elas ainda como elas normalmente não têm aquele crescimento secundário, elas também cumprem esse processo de absorção, mas esse processo mais intenso na região pilífera. Logo abaixo da zona pilífera aí tem uma zona lisa, né? Zona lisa e zona meristemática, e por fim a coifa, que é uma espécie de proteção, né? Então vou colocar aqui zona lisa mais meristemática. E aí vale destacar aqui que esse crescimento, gente, da raiz, ele tem uma combinação seguinte, porque essa região meristemática, formada lá por meristemas, né,
E no caso aqui é um meristema subapical. Por quê? Porque tem a coifa como... Então, logo depois da coifa tem o meristema, por isso meristema subapical. Essa região meristemática, ela sofre intensas o quê? Mitoses. Então, uma célula se dividindo, gerando duas, e aí por diante, né? Essas duas geram quatro. A zona lisa, gente, a zona lisa já é uma região onde vai haver o quê? Um alongamento das células formadas. E, em conjunto, gente, a associação desses dois processos que vai gerar o crescimento. Correto? Então, gente, então, uma célula que se divide em duas, aí seria da zona meristemática, e posteriormente essa célula sofre uma expansão, um alongamento, né? E esse alongamento aí, ele já acontece nessa zona lisa. E, consequentemente, esse efeito combinado aí vai gerar o crescimento da raiz. Tá? Então, a interceptação radicular, né? A interceptação radicular, ela tem esse crescimento da raiz em direção ao solo e a formação dessas raízes aí, dos pelos, né? A região pilífera, os pelos absorventes que vão fazer esse processo de absorção. Cabe também ressaltar aqui que na zona pilífera, né, só recordando, esses pelos são expansões da epiderme. Então, se eu fizesse aqui um corte aqui transversal da raiz, ó, se eu fizesse um corte aqui, corte transversal, a gente teria essa situação, onde mais externamente aqui encontraríamos a presença da epiderme, e essa epiderme, ela formaria expansões, e essas expansões são chamadas de pelos absorventes. São expansões das células epidérmicas da raiz. Então, aqui as células e mais uma expansão aqui. Olha, gente, isso vai aumentar o quê? A superfície de contato com o solo. Então, os pelos absorventes aumentam a superfície de contato. E, biologicamente, né, o aumento dessa superfície de contato possibilita a absorção e otimiza todo esse processo de aquisição aí dos minerais. Esse crescimento radicular, gente, para que haja interceptação radicular das raízes, né, ele é determinado por uma combinação aí de várias situações. Antes aqui, gente, só aproveitando aqui, ó. Então, uma situação é aumentar a superfície de contato para que haja interceptação radicular. Esse processo eu tenho que destacar aqui da zona pilífera, né? Acontece muito nas raízes novas, né? Aí, como exemplo aí, vamos destacar aí, por exemplo, a radícula, né?
Então, lá por efeito da germinação da semente, né? Então, é formada a radícula e ela funciona muito bem esses pelos absorventes, ou aquela situação que eu comentei aí, das raízes laterais aqui, por não terem crescimento secundário, né? Que também vão possibilitar esse processo de absorção. Mas essa interceptação radicular aqui, por conta desse crescimento, né, tem algumas situações que é uma combinação de várias das variáveis, né, que vão determinar se vai haver um grande crescimento ou um pequeno crescimento. Então, continuando aqui, ó, faça anotações aí quem quiser, o print da tela, eu aguardo um pouquinho, para poder expor essas situações aí que vão afetar a questão do crescimento da raiz consequentemente, essa interceptação. Vou criar aí uma nova tela e a gente continua aqui. Então, vamos lá. Crescimento radicular e fatores, né, que vão influenciar nesse crescimento radicular. Então, aqui, ó. Então, o primeiro fator aí, gente, é lógico que a gente tem que considerar aí a genética. Então, há um controle genético desse crescimento, né? Algumas plantas têm uma genética favorável a um crescimento maior, outras a um crescimento menor, e a gente vai ver isso que há uma interação com o ambiente, né? Então, plantas de clima temperado, né? Ela não vai ter tanto um crescimento como uma oferta, né, de água no solo é grande, e minerais, né? Ela não vai ter um grande crescimento radicular. Já climas tropicais ou regiões os climas tropicais eles já têm uma dificuldade, um problema de deficiência de nutrientes, é uma necessidade de reposição, de adubação, né? E aí a gente percebe também que, às vezes, a questão da oferta da água, então a genética já vai possibilitar um crescimento maior. Então a gente percebe um ajuste das plantas, né? Oferta menor, crescimento maior, oferta maior, crescimento menor. Então, a genética tem implicância nisso, nesse crescimento. Obviamente, também a gente tem que colocar aqui o estímulo hormonal. E aí, eu lembro aí do hormônio auxina, né? A auxina, ela vai estimular esse crescimento radicular. Lembrando, gente, então, que a auxina, ela é sintetizada lá no ápice caulinar. Então, aqui no ápice caulinar,
é sintetizada aí a auxina, e ela vai fazer efeito exatamente o quê? Sob baixas concentrações aqui na parte radicular. Então, sempre o efeito dela sob baixas concentrações. E ela vai ser transportada via o quê? Como um transporte descendente, né? Via floema. Então, o mecanismo, gente, o mecanismo é sempre o quê? É um sinal externo, então vamos colocar aqui, ó, alta incidência, né, de energia luminosa, altas temperaturas, então vamos colocar aqui, ó, alta luminosidade, alta temperatura. Isso vai acabar desencadeando aí, são estímulos, né, para que o ápice caulinares produza a auxina, e ela vai ter esse transporte aqui via floema e vai fazer o efeito. Então, aqui tem a produção, existem células produtoras da auxina, e aqui na raiz, as células receptoras. E aqui, células produtoras. E essas células receptoras, né, elas vão possuir lá, se a gente for buscar isso a fundo, né, elas têm membranas, e na membrana tem receptores proteicos, né, para a auxina, e isso, obviamente, vai desencadear uma resposta fisiológica, né? Então, ela reconhecendo a auxina, vai ter a resposta fisiológica, e essa resposta fisiológica vai culminar aí no crescimento da raiz, né? Então, aí tem aqueles efeitos lá de mitoses e alongamento celular que vai gerar o crescimento radicular. Então, a gente percebe aqui, uma coisa que eu destaquei semana passada, né, que a gente, é lógico que essa disciplina a gente vai estudar, o foco principal é a planta, como é que acontece esse processo de absorção, o processo de transporte, mas a gente tem aqui que relacionar aí aquele contínuo, né, o ambiente e solo, porque eles interagem a todo momento. Então, tem a genética, a questão do estímulo hormonal, que vão determinar aí o maior ou menor crescimento e, consequentemente, interceptação radicular. Há um ajuste, né, do ser da planta, há uma maior necessidade de crescimento ou menor necessidade. É lógico que, se a gente olhar aqui a questão solo, a disponibilidade, né, o solo não, vou colocar aqui a questão relacionada ainda ao processo fotossintético, disponibilidade de fotoassimilados. Olha, gente, foto, luz e assimilados por meio
da atividade, então, fotossintética. Então, aqui vai se produzir, na parte foliar, por meio da fotossíntese, vão se produzir glicoses, que é o resultado, né, da atividade fotossintética. Essas glicoses vão ser convertidas em sacarose, que tem grande mobilidade aqui via floema. Então, a sacarose ela vai ser carregada aqui no floema, vai ser transportada até as raízes para gerar essa disponibilidade aqui nas raízes. E nas raízes elas podem ser, inclusive, armazenadas sob forma de amido. Lembrando aí que o amido é a forma de armazenamento das plantas, né? Um polissacarídeo. E por que eu estou falando isso, gente? Disponibilidade de fotoassimilados. Porque esse crescimento aqui, essa resposta fisiológica de crescimento radicular, ele demanda o quê? Demanda energia. Então, é necessário aqui energia para esse crescimento. E por isso que é importante essa disponibilidade de fotoassimilado. É necessário que o amido, né? Porque uma vez quebrado o amido, ele vai liberar glicose. Vai haver aqui na raiz, gente, aquele processo, intenso processo de respiração celular, que vai produzir essa energia necessária ao crescimento. Então, não se esqueçam aqui, gente, ó, que as células radiculares fazem respiração celular, vão produzir energia e essa energia pode ser utilizada para o crescimento, no caso aí, e fazer, consequentemente, interceptação radicular. Então, tem essa variante aqui, ó, essa variável importante aí, disponibilidade de fotoassimilados. O que acontece na parte foliar, ela vai ter influência na parte radicular. Essa lista ainda eu posso aumentar. Eu posso aumentar aqui essa lista com a questão do solo. Então, há de convir que o solo ele tem o quê? O solo ele tem uma textura. Então, tem a questão da oferta de água, né, a umidade. Alguns aspectos químicos, né? Então, assim, o pH do solo. Então, para crescimento, né? Para crescimento das raízes, normalmente, gente, é inibido por um solo muito ácido. Então, a questão do pH aqui, né? Um pH baixo, ou seja, um pH muito ácido, isso inibe o crescimento das raízes. Então, aí, de uma forma geral, um pH adequado aí fica em torno aí de 5,5 a 6,5, né? Isso aqui é em geral, tá, gente? É lógico que tem lá uma especificidade, né, das espécies, das suas cultivares, a cada tipo de pH, mas de uma forma geral aí levemente ácido. Então isso aqui é importante. A questão da textura, gente, eu já faço um olhar aqui, de repente, como a questão de um impedimento físico. Ou uma barreira física. E a gente olha lá a física do solo, né? Então, um solo muito compactado, né? Ele vai dificultar esse crescimento radicular, né? Lembrando lá que a coifa, né, ela tem aquela proteção
da zona meristemática, que tem intenso processo mitótico, né, as mitoses, e a zona lisa, que é a zona de alongamento. Então, há de convir que o crescimento ele é uma parte da raiz que é muito sensível. Então, um solo favorável possibilita essa penetração da raiz, né? E se houver aí um impedimento físico, isso vai dificultar. Eu estou colocando aqui, gente, isso aqui são alguns fatores que eu estou apontando, né? Então, a genética, estímulo hormonal, disponibilidade de fotoassimilados, a questão própria do solo, tudo isso vai afetar o crescimento e, consequentemente, essa interceptação aí. Quem quiser aí pode fazer um print, né? Ou continuar suas anotações aí, eu aguardo um pouco para a gente mudar a tela. Então, gente, ó, uma coisa curiosa é por que as raízes crescem em direção à água, né? Então, vou colocar aqui, ó. Crescimento da raiz em direção à água. Olha, gente, o que eu destaquei para vocês foi aquele processo de mitose na zona meristemática, uma célula gerando duas, e posteriormente essa célula sofre uma expansão, né? Um alongamento, lá naquela zona lisa lá da raiz, né? Sofre uma expansão. Para que ocorra, gente, esse alongamento aqui, é necessário a turgescência, né? Que as células fiquem túrgidas, que fiquem que elas fiquem repletas de água para gerar essa força de expansão aqui da célula. Então vejam que a própria água, né, o fato de elas ficarem túrgidas e repletas de água, a própria água vai afetar essa situação do alongamento que vai gerar o crescimento da. Professor, Oi, a pressão turgor na célula influencia no crescimento? é isso aí. O Exatamente. fato das células estarem túrgidas é essa pressão de turgor. Ah, entendi. A água vai exercer aqui força sobre a parede, ó, de forma que a célula sofra essa expansão. Está correto aí, ó, exatamente isso aí. Então, a água é necessária para que ocorra esse crescimento. Então, a lógica aqui que fica disso é o quê? O solo. Se ele tem menor oferta de água, ele vai ter um menor crescimento. Agora, partes do solo que tem grande oferta de água vão ter o quê? Vão ter. Então, quanto maior a oferta de água, maior o crescimento. Porque esse crescimento depende da água, né? Então, aqui, maior crescimento da raiz e aqui, menor crescimento da raiz. Por isso que tem essa
é algo perceptível, né, que a raiz ela cresce em direção à água, até porque ela depende da água para que isso aconteça. Então, até costuma se colocar que a raiz procura água, né? Olha, gente, então esse aqui foi aquele último ponto, né, que eu destaquei lá, dos, dos três, os três fatores, né, que vão influenciar nesse processo de absorção aí, né? Difusão, fluxo de massa, interceptação radicular. E um complementando o outro, né? O fluxo de massa, conforme eu disse. Às vezes pode haver a fotoinibição, um processo, uma dificuldade lá por conta de problemas na fotossíntese. Ou que fosse, por exemplo, um herbívoro, né, que acabou, ou uma praga que se estabeleceu e afetou a parte foliar. Então, isso vai influenciar o quê? Naquele transporte da água. Não há transpiração, porque não tem folhas, consequentemente, não vai haver, vai afetar o fluxo de massa lá na raiz. E aí entra a interceptação radicular. A raiz ela tem reservas, ela cresce em direção a, a, ao solo, né? Ela faz a interceptação radicular para complementar esse problema do fluxo de massa, ou que fosse da difusão. Então, os três combinados aí vão determinar esse sucesso da absorção dos minerais: difusão, fluxo de massa, interceptação radicular. Eu tenho aqui que, Professor, ainda falando de, de absorção, acho que tem alguém que está com a. sou eu, professor. Desculpe Pode interromper. falar. Talvez o senhor até já comentou, mas você acabou de falar das reservas presentes nas raízes. E Uhum. em anatomia, eu lembro de alguma coisa referente à bainha amilífera. E, tipo, eu não estou me recordando qual é a função, se ela tem função de reserva e se ela está presente na raiz. Tá, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Vou expor essa situação que eu coloquei e aproveitar para te responder aí. Tá, desculpe interromper, professor. Não, que isso, é importante isso. Então, aqui, a área foliar, né? E a gente estava comentando que o processo de fotossíntese, ele determina aqui na raiz fotoassimilados, né? E esses fotoassimilados são carboidratos e que eles vão ser importantes para quê? Para o crescimento da raiz. Aí tem essa situação que eu coloquei, que se houver qualquer problema aqui na fotossíntese, então pode colocar, eu vou determinar aqui, ó, essa dificuldade aqui, ela pode ser por ação de um herbívoro, né, uma praga, pode ser até um processo da questão lá da transição das estações, então o outono, né, e aí vai haver um momento de renovação da parte foliar. Então, aí a gente fica pensando assim, e se tiver problemas aqui em cima, como é que vai ficar isso aqui? Aí tem aquela situação da planta ela se precaver com as reservas. E que ela faz sob forma de quê? De amido. Aí que a gente vai chegar na parte apontada aí pelo colega, ó. Então, aqui a raiz, e aí eu pego e faço aqui um corte transversal.
Deixa eu pegar aqui uma imagem aqui. Para não precisar desenhar. Olha, gente, o corte transversal aqui, é lógico que essa imagem ela continua, né? Mas aí a gente percebe o seguinte, que essa parte, o tecido mais externo é a epiderme. E o objetivo da epiderme é revestimento. Aí tem uma outra faixa aqui, ó, tem intermediária aqui, e ela é até conhecida como córtex, né? E aqui essa parte aqui mais interna, vou colocar aqui como medula. Gente, sempre assim, córtex mais para fora, medula mais internamente. Até em anatomia humana, de animal, tem isso também. Você vai pegar, faz um corte no rim lá, parte mais externa córtex, parte mais interna medula. Mas nesse córtex aqui é que vai se apresentar o parênquima, que é um tecido de preenchimento. Então aqui tem o parênquima. E nesse caso aí, esse tecido de preenchimento, ele não só preenche, como ele faz a reserva. E aí seria o parênquima amilífero. Por quê? São células que vão apresentar amiloplastos, ou seja, organelas capazes de armazenar o amido. Tá certo? Então aqui, o parênquima, ele vai apresentar os amiloplastos que vão armazenar amido. Então, veja só o efeito de compensação, né? Havendo problemas aqui, na parte aérea, vai haver uma mobilização dessas reservas para suprir momentaneamente essa falta aqui em cima, e aí o amido, né, armazenado lá no parênquima, especificamente lá nas organelas do amiloplasto, né? Aí o amido volta a ser convertido aqui em açúcares, em glicose, e essa glicose vai fornecer o quê? Vai fornecer ATPs. Aí, deixa eu só falar aqui com a senhora aqui que trabalha aqui em casa, porque... Um momentinho só. Vamos lá, gente. Então, o processo aqui continua, né? Mesmo que haja em cima aqui essa dificuldade, o processo aqui embaixo continua pela mobilização dessas reservas e... Professor, você não está apresentando mais, não. Opa! Valeu a dica aí. Então, mesmo que aconteça problemas aqui em cima, aqui embaixo tem essas reservas para suprir esses momentos de escassez de fotossimilados aqui, de produção. Não está produzindo aqui, mas embaixo tem fotossimilados, né? Tem reserva para suprir a demanda que ela continua, né? É um ser vivo, é um órgão vivo, a raiz, então precisa dessa disponibilidade. Será que eu consegui responder aí o colega aí quanto a essa questão da anatômica aqui, da anatomia? Sim, professor. Legal? Eu só queria saber mesmo, tipo, se a bainha melífera era realmente, a função dela era exclusivamente, tipo, reserva, ou se ela tinha alguma outra função, alguma coisa do tipo. E se ela estava presente na raiz ou no caule, que eu não lembrava. Mas eu acho que é caule, né, professor? Eu estou falando aqui, no caso, eu estou falando aqui é chamado de parênquima melífero, né? Parênquima amilífero, isso aí eu lembro. Isso, parênquima melífero, que é o que fica aqui no córtex.
Esse Uhum. tecido aqui, por sinal, ele é muito versátil, né? Porque Ele pode se se for diferenciar, né? isso, por exemplo, em outros órgãos, no própria folha aqui, ele já vai ser um parênquima chamado clorofiliano, ou clorênquima, né? Mas, se eu não me Eles engano, o vão, parênquima ele tem alta totipotência, né? Uma coisa assim. é, a, ele tem essa totipotência, quer dizer que ele já é um tecido especializado e havendo necessidade, né, por estímulo de hormônios, ele pode desempenhar, ele pode, por exemplo, um parênquima se tornar um outro tecido, por essa questão de Uhum. totipotência, mas enfim, aí a gente já vai entrar num outro Tem viés outros aí, médicos. mas enfim. Então, voltando aqui, essa questão da absorção de crescimento radicular, eu vou colocar uma outra situação. Quem quiser aí, faça um print aí, se achar legal, ou quiser anotar. Eu estou seguindo esse ritmo aqui, eu fico preocupado que pode ser lento demais, e em outros casos, se for também rápido demais. E eu, sinceramente, gente, quando eu começo a assistir uma aula assim, via internet, eu não consigo ficar por muito tempo. A atenção se desvia, né? A gente acaba pensando outra coisa e perde a linha de raciocínio. Então, eu tenho essa. Isso acontece comigo, né? E certamente aí com um ou com outro, né? Mas a gente pega uma essência aí da aula. Ó, vou colocar aqui uma outra tela. E aí, falando nesse interceptação radicular, crescimento radicular, né? Por que não a gente não falar das micorrizas? Que a micorriza, gente, ela é uma associação entre raiz e fungo, né? Associação entre raiz e fungo. E aí, gente, o fungo, ele tem células, né? E essas células são chamadas de hifas. E são células filamentosas. É, e há uma associação, e essa associação, gente, ela acontece de duas formas com a raiz. Então, vou colocar aqui, ó, formas de associação com a raiz. Que são chamados aí de endomicorrizas e ectomicorrizas. Então, vou enumerar aqui o primeiro caso aqui, endomicorrizas. Ou seja, gente, esse tipo aí de associação, a hifa, gente, ela vai penetrar nas células, ela vai entrar nas células. E elas vão formar, ela vai entrar no chamado protoplasma da célula. Então, deixa eu buscar aqui, ó, para a gente, pelo menos, visualizar isso.
Eu vou colocar maior aqui, ó. Não, essa imagem acho que vai perder de resolução. Essa aqui vai ficar melhor para vocês. Então, aqui, gente, olha, uma raiz, a parte mais externa, gente, essa parte aqui, ó, mais externa, é a epiderme. E essa parte aqui, gente, já se refere ao córtex, aquela parte que vai ter o parênquima. Então, vou colocar aqui, ó, essa célula aqui branca aqui, ó, o parênquima, que é o tecido de preenchimento, que pode ter lá a reserva de amido, né? Então, o parênquima, veja só, o citoplasma dele, a parte lá do protoplasma, né? Ele vai ser invadido pelo fungo com essas vesículas aqui, ó. E essa interação é importante por quê? Essa interação é importante porque o fungo ele vai receber da raiz fotoassimilados, ou seja, os açúcares provenientes da atividade fotossintética. Então, ele vai receber aqui, ó, açúcares. E por que a planta faz essa oferta de açúcares aqui, gente? Para os fungos. Obviamente, gente, olha, oferta de açúcares, vamos pegar esse raciocínio aí. Tem a nutrição do fungo. Se tem a nutrição do fungo, tem o crescimento. Então, a gente percebe aqui, ó, ele acaba crescendo, tem esse apressório aqui, que é a adesão dele à raiz, e ele vai crescendo, porque ele tem fonte aqui de açúcares. E aqui, gente, ocorre uma expansão da raiz nesse sentido, mas propriamente feita pelo fungo. Olha, então isso aqui, eu vou destacar aqui de azul aqui, ó. Isso significa o quê? Aumento de superfície de absorção. Aumento da área radicular. Aumento da área radicular. Tá? Então, às vezes, esse processo de absorção não é otimizado só pelo crescimento da raiz, mas em um sentido mais amplo, né, pelo próprio crescimento do fungo. E aí, o fungo, ele volta, ele retribui a raiz com a oferta, o quê? Dos minerais, né, da água, os minerais. Então, ele é bom, fala assim em simbiose, né? Há benefícios para ambos. Mas isso, gente, isso aqui é aquele processo endomicorrízico, né? Endomicorrízico é uma associação onde o fungo entra aqui na raiz, especificamente dentro das células. Essas bolsas aqui, vesículas, gente, ela tem reservas para o fungo, né? A planta passa nutrientes aqui, açúcares, e ele acaba formando reservas. Ó, eu vou destacar aqui, porque estou sem até espaço aqui. Eu vou abrir um espaço aqui para quem quiser aí, faça a sua anotação aí, que eu vou complementar aqui só com uma informação aqui. Posso abrir espaço aqui, gente? Então, vamos lá. Eu tenho que só aqui lembrar que, por muitos anos, gente, os fungos, eles eram comparáveis às plantas, né? Pela imobilidade, né? Mas os fungos, primeiro, se ele depende da planta, ele é um ser o quê?
Heterotrófico. Correto? E ele armazena, tanto ele é heterotrófico, que aqui dentro ele armazena, gente, glicogênio. Ó, plantas armazenam amido. Fungos armazenam glicogênio. Em certo sentido, os fungos até se parecem conosco, gente, nós animais, porque nós armazenamos também glicogênio. Então, aqui, a endomicorriza, né? O fungo recebe açúcares do parênquima e transforma esses açúcares em glicogênio. Ele não armazena sob forma de amido. E a coisa vai em tal sentido que, se ele é heterotrófico, ele vai fazer o quê? A decomposição. E por que eu estou falando em decomposição, gente? Eu estou falando de decomposição porque o solo tem matéria inorgânica e o solo tem matéria orgânica. Então, vou colocar de verde aqui, ó, matéria orgânica. Então, o que o fungo vai fazer da micorriza lá? Ele vai fazer a decomposição dessa matéria orgânica. Me perdoem a letra aí, gente, mas a gente vai de acordo com o que a gente pode aqui. Ao fazer a decomposição, libera minerais, e minerais estes que serão o quê? Minerais estes que serão absorvidos. Então, vejam só, o sentido que eu quero colocar aí, os fungos não somente ampliam essa área radicular, a área de atuação sobre o solo, mas também contribuem para o fornecimento de minerais, uma vez que são heterotróficos e que fazem essa decomposição. Eles fazem a degradação da matéria orgânica. E eu posso, tanto isso é verdade, gente, que eu coloco aqui como exemplo o fósforo. Porque o fósforo, gente, ele, como é que eu vou falar assim a expressão? Ele fica complexado, ele fica unido aqui à matéria orgânica, faz parte da matéria orgânica. E na medida que vai havendo a decomposição, libera-se fósforo que fica disponível às plantas, à raiz. Esse tipo de associação aqui é algo mais interno. Agora, isso aqui é endomicorriza. Então, se eu fosse continuar aquela história, gente, que eu iniciei, eu tenho que falar também da ectomicorriza. A ectomicorriza, gente, ela é um tipo de associação mais externa. Aqui, gente, porque a imagem, quando ele coloca aqui um verde mais escuro aqui, ele coloca só epiderme. Isso aqui é só epiderme. No caso aqui, uma camada de células, né? Se fossem várias camadas de células, aí já seria lá periderme, ou outros chamam de suber. Então, a gente está olhando aqui uma raiz de crescimento primário, só tem epiderme. Só tem uma única camada de células. Então, a ectomicorriza, ela fica só a atuação dela só nessas células. E percebo aqui, o que foi a pessoa que fez essa imagem, né, é que ele coloca que essa associação da ectomicorriza é somente nos espaços intercelulares. Ela não entra na célula. A associação é somente a nível de espaços intercelulares. E aí começa a se crescer aqui as hifas, então aqui uma hifa, outra hifa. Gente, o conjunto de hifas vai determinar o que se chama de micélio. Ok, gente? Várias hifas vão formar o micélio do fungo, e esse fungo, gente, ele vai formar, aqui já, ele vai formar sobre as raízes um manto. Manto, gente, na sua expressão mesmo, né? É um cobertor sobre as raízes.
E, de igual forma aqui, com a endomicorriza, ele vai ampliar a área radicular. Perfeito, gente? Endomicorriza, uma associação que vai além da epiderme, chega aqui ao córtex, aos tecidos mais internos da raiz, formando vesículas. Essas vesículas são chamadas de arbúsculos, né? Dentro da célula, das células parenquimáticas, e a tal ponto que ele consegue armazenar glicogênio. Olha, ele se dá um luxo aqui de armazenar glicogênio, fazer as próprias reservas dentro da célula vegetal. Mas que em certo sentido, é excelente, porque ele vai crescer, ele vai se beneficiar, mas a planta também, obviamente, tem todo esse processo de retorno, né? E a ectomicorriza, que, conforme eu expus aqui, né, é uma associação a nível de epiderme, explorando aqui os espaços intercelulares, e ela cresce de tamanha forma que o conjunto de hifas, o micélio, forma uma espécie de manto e que auxilia nesse processo de absorção aí. Eu não sei se vocês observaram aqui, mas quando existe a micorriza, seja ela endomicorriza ou ectomicorriza, não há formação dos pelos absorventes, porque uma coisa é compensada por outra. A epiderme não precisa fazer expansões, não precisa formar pelos absorventes por conta da presença das micorrizas. Olha, gente, isso aqui, esse crescimento fúngico, né, ele alcança grandes áreas. Eu não sei se vocês têm conhecimento disso, mas os maiores organismos do planeta não são animais. A baleia, sei lá, um elefante, não são animais, não são vegetais. Eu esqueci agora o nome lá das grandes árvores lá do norte, né? Da região norte, lá na América. Sequoias. As sequoias, não, obrigado aí, não são plantas. Os maiores organismos que podem atingir quilômetros são fungos, gente. Só para você ter uma noção de como essa associação pode beneficiar as plantas, né? As raízes. O crescimento ele vai de metros a metros. Pode ser de dezenas de metros ou centenas de metros, por conta dos fungos. E aí, gente, olha, eu vou abrir uma nova tela aqui. Faça um print aí se você desejar. Aí eu vou abrir uma nova tela. Ok aí, anotou? Tá meio bagunçado, gente, mas presencialmente, se eu estivesse no quadro, eu tenho espaço para anotações, né? E aí a gente consegue fazer a associação de um raciocínio, né? Mostrar o que a gente falou anteriormente com o que a gente está comentando posteriormente. Mas, enfim, aqui o espaço é pequeno. E aí, só destacando aqui, gente, então, ó, alguns outros benefícios. Benefícios das micorrizas. Olha, gente, não somente nessa questão da absorção aí, de beneficiar as raízes nesse sentido, mas de inibição, gente. Inibição de patógenos. Então, a gente está falando aí da saúde, né, radicular. É uma associação que protege a raiz. É lógico que o que a gente até comentou aqui vai ter um aumento, né, de aporte aí, de fornecimento de água, né, e minerais.
E a gente até pode falar aqui de maior tolerância a metais pesados. Então, aqui, ó, maior tolerância aos metais pesados. Por quê, gente? Porque o fungo, ou os fungos, né, eles vão ser armazenados. Então, ó, que esses metais pesados, ó, eles são armazenados pelo fungo. Então, isso contribui para a raiz. Então, o sentido é muito mais amplo de benefícios, tá? O que certamente iria inibir o crescimento da raiz, nesse caso aqui, há um efeito menor, né? Gera uma maior tolerância aí da planta. Vou interromper aqui. Olha, gente, pergunto aí se houve aí alguma dúvida. Alguma dúvida aí, galera?